Algumas mortes são tão bizarras que parecem saídas de um roteiro de filme de comédia, só que nesse caso foram bem reais. Por mais trágico que seja perder a vida, certas histórias deixam a gente se perguntando: como assim alguém achou que isso era uma boa ideia? De selfies fatais a erros inacreditáveis, essas situações mostram como o excesso de confiança ou a falta de bom senso pode levar a pior. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Já ouviu falar em gente que toma decisões tão absurdas que parece até piada? Essa história é um exemplo perfeito disso. Durante a guerra entre Rússia e Ucrânia surgiu um caso bizarro envolvendo um soldado russo que supostamente morreu por substituir a placa balística do colete com um MacBook. Sim, você não entendeu errado. Um notebook no lugar de uma placa de proteção. Depois que um soldado ucraniano postou um vídeo segurando o tal MacBook que teria sido saqueado por esse soldado russo, o ucraniano, visivelmente surpreso e sem acreditar no que estava vendo, comentou com ironia sobre a invenção do inimigo. Segundo ele, o russo deve ter achado que estava se protegendo com uma placa dupla, só que na verdade estava usando um MacBook como se fosse aço. O vídeo que circulou ainda trazia uma explicação de que a palavra ketchup, usada pelo soldado ucraniano, é um termo pejorativo para russos, com origem no turco kesap, que significa açougueiro. E o resultado dessa genialidade? Nem precisa dizer que o tal MacBook não segurou absolutamente nada. A ideia de usar um notebook como armadura pode até parecer saída de um filme de comédia, mas na vida real acabou sendo fatal. Tetsuo, um japonês de 47 anos, resolveu subir o Monte Fuji em 2019, um lugar lindo, sagrado e perigoso, principalmente fora de temporada. Equipado apenas com roupas de rua, 2 bastões de caminhada e um celular para transmitir tudo ao vivo, ele achou que estava pronto para encarar a neve e o frio intenso. Ele começou a jornada animado, nomeando a transmissão como Vamos ao Nevado Monte Fuji, mas a empolgação logo deu lugar a reclamações sobre o frio e as mãos congeladas. Ele até comentou que deveria ter levado pacotes térmicos. A galera assistindo já sentia o desastre vindo, mas ele seguiu firme, ou melhor, tropeçando e escorregando. A transmissão virou um mix de aventura e tragédia anunciada. Tetsuo ia narrando o quanto estava difícil, mas insistia e mencionava que mesmo com as mãos dormentes pelo frio, sentia a necessidade de continuar segurando o celular. A cada passo ficava mais claro que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Sem grampos nos sapatos e longe de qualquer estrutura de segurança, ele acabou se aventurando por uma área extremamente perigosa. Quando percebeu que estava prestes a escorregar, soltou a frase que estava escorregando. E foi exatamente isso que aconteceu. O celular continuou gravando enquanto ele deslizou descontrolado por uma encosta de neve e pedras. A transmissão terminou de repente, com a imagem de um bastão voando no ar. Tetsuo foi encontrado sem vida no dia seguinte, cerca de 1.000 metros abaixo de onde começou a queda. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com um pouco mais de preparo e bom senso. No fim das contas, o frio não foi o vilão, mas sim a falta de noção. Jewel era uma dançarina exótica conhecida por suas próteses gigantes de silicone que garantiam um bom dinheiro com facilidade. O problema é que, por maior que fosse o sucesso, as proporções avantajadas vinham acompanhadas de dores constantes. Para aliviar o sofrimento, ela costumava recorrer ao álcool e à oxidona nos intervalos, tentando se manter firme no trabalho. Quando a dor nas costas ficava insuportável, ela tinha um método bem peculiar. Ficava de cabeça para baixo, achando que isso ajudava. Em uma noite, as coisas deram muito errado. Jewel já estava com uma dose alta de álcool e remédios no corpo, mas mesmo assim resolveu fazer sua tradicional pausa invertida. Só que desta vez ela acabou ficando tempo demais nessa posição. O peso das próteses acabou pressionando suas vias aéreas, bloqueando sua respiração. Sem perceber o perigo, Jewel perdeu a consciência e acabou sufocando. O episódio bizarro chocou tanto que virou uma história quase surreal. Ela literalmente foi vítima do seu próprio patrimônio. Enquanto muitos enxergaram a tragédia com pesar, outros não deixaram de ironizar o destino peculiar de Jewel, imaginando que, pelo menos, ela teria encontrado um lugar onde pudesse aproveitar sua fama, sem dores ou remédios.
Em Católica, na região Rimini, Itália, um homem de 46 anos acabou virando o protagonista de uma das histórias mais absurdas que se possa imaginar. No feriado de Pasquetta, ele decidiu invadir o depósito de um supermercado fechado com a intenção de roubar algumas caixas de água. Só que o golpe não saiu como planejado. O cara, que era conhecido na cidade e vivia em condições precárias, começou a mexer nos paletes empilhados no estoque. A ideia provavelmente era pegar o que dava e sair rápido, mas enquanto ele tentava puxar as caixas, derrubou parte da pilha sobre si mesmo. O peso era tanto que ele ficou preso e acabou morrendo esmagado ali mesmo, sem ninguém por perto para ajudar. O corpo só foi encontrado no dia seguinte, quando os funcionários do supermercado abriram o local. Eles perceberam que algumas caixas estavam caídas, mas jamais imaginaram que havia uma pessoa soterrada ali. Quando começaram a reorganizar tudo, deram de cara com um braço saindo do meio das caixas. Foi aí que entenderam o que tinha acontecido e chamaram imediatamente os policiais da região. Com a ajuda das câmeras de segurança, a polícia conseguiu reconstruir os últimos momentos de vida do homem. Ele foi visto tentando mexer na pilha e pouco depois sendo soterrado pelo próprio trabalho. A história rapidamente virou um exemplo triste e irônico de como planos mal feitos podem acabar de forma trágica. Ronald Sear, um homem de 65 anos de Van Buren, Maine, protagonizou uma das mortes mais bizarras que já se ouviu falar. Na noite de ação de graças, ele foi vítima de uma armadilha que ele mesmo havia montado dentro de casa. Tudo começou quando o próprio Sear ligou para a polícia dizendo que tinha sido baleado. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem gravemente ferido. O motivo? Uma arma que ele tinha estrategicamente instalado para disparar contra qualquer pessoa que tentasse entrar pela porta da frente. O problema é que o gênio acabou acionando a armadilha sem querer, levando um tiro em sua própria casa. Depois de investigar o local, os policiais perceberam que Sear não tinha economizado na paranoia. A casa estava cheia de outras armadilhas espalhadas, o que obrigou os investigadores a chamar o esquadrão antibombas do estado para desativar tudo com segurança. Mas a análise final confirmou o que todo mundo já imaginava. Sear foi vítima do próprio esquema. Até hoje, ninguém sabe exatamente por que ele montou um arsenal de armadilhas em casa. Talvez estivesse paranoico achando que alguém iria invadir, ou talvez fosse só uma ideia ruim que ele achou genial. De qualquer forma, ele caiu na própria armadilha e não sobreviveu. Em Berkeley, dois caras decidiram que era uma ótima ideia transformar uma rodovia movimentada em um ringue de UFC. O resultado? Ambos acabaram atropelados e mortos de maneira totalmente absurda. Tudo começou numa madrugada de domingo, na Interstate 80. O Chevrolet Malibu e o Dodge Durango deles se envolveram num acidente, mas ninguém saiu machucado. Até aí, tudo certo. Era só resolver com calma, só que ao invés disso, os dois motoristas e uma mulher resolveram sair dos carros e começar uma discussão no meio da pista, porque aparentemente resolver briga em lugar seguro não era uma opção. Enquanto rolava o barraco no meio do trânsito, um Mini Cooper apareceu na cena. O motorista até tentou desviar, mas não conseguiu evitar e acabou atropelando os dois homens, matando eles na hora. A mulher, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves, provavelmente por conta dos destroços. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário digno de filme de tragédia. Os carros amassados, bloqueando duas faixas e os dois homens estirados no asfalto. O motorista do Mini Cooper, um cara de 50 anos de São Francisco, ficou no local e colaborou com as autoridades. Nem álcool ou outras substâncias pareciam estar envolvidos na situação, segundo os policiais. No fim das contas, o que começou com uma batida simples, sem feridos, acabou virando uma tragédia absurda. É aquele típico caso em que a burrice coletiva supera o bom senso. Bradley Streeter, um jovem de 20 anos do sul da Austrália, acabou tendo um dos finais mais trágicos e, ao mesmo tempo, inacreditavelmente estúpidos. Tudo aconteceu no famoso Cave Gardens, um ponto turístico super visitado em Mount Gambier, que é basicamente um buraco gigante no chão. Em uma noite de fevereiro, Bradley decidiu que era uma boa ideia fazer uma acrobacia radical, uma parada de mão, ou seja, plantar bananeira em cima da grade de proteção da plataforma de observação. O problema? Essa brincadeira custou caro. Ele perdeu o equilíbrio e despencou 30 metros dentro do buraco.
Os serviços de emergência chegaram rápido, mas a situação era complicada. Eles usaram equipamentos de rapel para recuperar o corpo de Bradley, o que levou horas. Só conseguiram tirá-lo de lá por volta das 3 horas da manhã, já sem vida. O local é conhecido como um ponto turístico lindo e misterioso, mas também perigoso. Um inspetor comentou que a tragédia foi um choque, porque o lugar é bem popular na região. A tragédia veio apenas 2 anos depois da morte do pai de Bradley, o que deixou tudo ainda mais pesado para a família. No final das contas, o que era para ser uma brincadeira virou uma tragédia. Afinal, algumas grades de proteção não estão ali só para enfeitar. É melhor admirar a paisagem com os pés no chão, literalmente. Christina Bond, de 55 anos, foi um caso que parece tirado de um manual de coisas que você não deve fazer com uma arma. Em St. Joseph, Michigan, ela acabou tirando a própria vida de um jeito completamente surreal, com um tiro acidental no olho. Tudo aconteceu numa tarde tranquila, por volta das 5 horas da tarde. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de disparo em uma casa de Upton Drive. Quando chegaram, encontraram Christina com um ferimento gravíssimo no olho. Ela ainda foi levada para o hospital e, em seguida, transferida de helicóptero para outro centro médico. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo as investigações, o disparo foi totalmente acidental e causado por ela mesma. Como? Ainda não ficou 100% claro, mas parece que Christina estava mexendo na arma quando tudo aconteceu. A polícia investigou os detalhes, mas já se sabe que foi um erro fatal. Essa história serve como um baita lembrete de que armas não são brinquedos e que qualquer descuido pode ser trágico. Christina, infelizmente, entrou para a história por conta do seu descuido extremo. Alfred Dulovo, um pastor sul-africano de 44 anos, resolveu se aventurar num desafio pra lá de insano, tentar igualar ou até superar o famoso jejum de 40 dias e 40 noites de Jesus. Só que a ideia não saiu como planejado. A história começa em junho, quando Alfred anunciou que ia para um mato próximo para jejuar e se conectar com o divino. Ele acreditava que podia seguir os passos de Jesus, mas infelizmente o corpo humano não funciona assim tão facilmente. Sem comida ou companhia, ele aguentou um mês até ser encontrado por um estranho já sem vida. Alfred morreu de desnutrição em um matagal onde estava meditando e orando. O pastor era conhecido na comunidade como um homem de fé inabalável, alguém cuja espiritualidade movia montanhas. A notícia de sua morte pegou todo mundo de surpresa, inclusive sua família e os fiéis da igreja. Apesar de bem intencionado, Alfred acabou se tornando um exemplo trágico de como a fé cega e a imprudência podem ter consequências fatais. Jejuar por longos períodos é algo que exige orientação médica e condições específicas, mas ele preferiu arriscar. Nem tudo que está nas escrituras é para ser levado ao pé da letra, especialmente se o plano envolve desafiar os limites do corpo humano. 2 caras do Texas resolveram brincar de Velozes e Furiosos e acabaram sendo o palco de uma tragédia bizarra em Louisiana. Tudo aconteceu numa madrugada perto das 2 horas da manhã, na ponte Black Bayou, na rodovia Louisiana Highway 384, que estava fechada para veículos enquanto um barco passava. Mas ao invés de esperar como pessoas normais, eles decidiram improvisar. Os dois estavam num Chevrolet Cruze de 2016. Primeiro, o passageiro desceu do carro, levantou a cancela do portão e o motorista acelerou para pegar o amigo de volta. Aí veio a ideia genial, pular a parte aberta da ponte. O motorista colocou o carro em ré para pegar impulso, pisou fundo na subida da ponte e foi direto para a água. O carro afundou com o motorista Alejandro Casares, de 23 anos, ainda dentro. Já o passageiro Roberto Alejandro Moreno, de 32 anos, conseguiu sair do veículo, mas acabou morrendo afogado no rio. Testemunhas contaram a história toda, que mais parece saída de um filme de ação mal roteirizado. O resultado? 2 vidas perdidas de forma totalmente evitável, além de um Chevrolet Cruze que agora serve de decoração no fundo do rio. Parece que no fim das contas, nem todo mundo foi feito para ser dublê. Em 2018, John Allen Shaw, um missionário americano, teve uma ideia que pode ser resumida como péssima: tentar converter a tribo Sentinelese, uma das mais isoladas do mundo, que vive em North Sentinel Island. Detalhe, é ilegal visitar a ilha, e os sentineleses não são exatamente fãs de visitantes. Shaw já vinha se preparando há meses. Fez um treinamento de sobrevivência que incluía um vilarejo fake, com atores simulando os nativos hostis e lanças de mentirinha. Depois montou um kit de contato com presentes, cartões ilustrados e até equipamento médico. Ele via a missão como um chamado divino, descrevendo a ilha como o último reduto de Satanás na Terra. Mesmo sabendo dos riscos legais e mortais, Shaw pagou 2 pescadores para levá-lo até perto da ilha. Em novembro, ele tentou seu primeiro contato. Remou sozinho até a praia com uma bíblia à prova d'água. Tentou cantar músicas religiosas e oferecer presentes, mas foi recebido com flechas e olhares nada amigáveis. Mesmo assim, ele continuou insistindo.
No seu último dia de vida, Shaw decidiu que não voltaria. Pediu aos pescadores que o deixassem lá e seguiu em frente. O que aconteceu depois é triste e ao mesmo tempo surreal. Os pescadores viram de longe os sentineleses arrastando o corpo de Shaw e no dia seguinte o enterrando na praia. A missão de Shaw é um exemplo extremo de como a teimosia pode sair muito caro. Ele desrespeitou leis, ignorou avisos e arriscou não só a própria vida, mas também a saúde da tribo, que é extremamente vulnerável a doenças externas. Então é isso, galerinha. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.